Olá, pessoal. Então, vamos continuar, dessa vez a parte 11, né? Então, nós já falamos sobre planejamento fatorial composto central, né? Já falamos sobre simplex, Packt-Böhmer, planejamento fatorial completo, fracionário, né? E entrando, né? Prosseguindo nessa parte de fazer os modelos, nós temos dois tipos de planejamentos muito interessantes. O primeiro deles é o Dollet e o outro é o Box Banking, tá? Eles têm algumas diferenças quando comparados com o planejamento fatorial composto central, de face centrada ou com pontos axiais, mas todos esses tipos de planejamentos são tratados com Regression Tool, né? Tabela nova, toda aquela historinha. Mas vamos prosseguindo aqui. O Dollet, ele é muito importante quando você tem uma variável que é mais relevante que as demais. Então, por exemplo, você fez um planejamento fatorial completo e você viu que uma variável é muito importante e você precisa estudar ela com mais detalhamento. Então, lá na parte de refinamento, né, de proposição do modelo, você pode colocar essa variável com mais níveis, né? Então, o Dollet ele é muito importante nesse sentido. Vamos dar um exemplo aqui, olha. O professor Célio Ferreira, da Universidade Federal da Bahia, publicou um review em 2004, né? Tem muito tempo já esse review, mas é um review muito importante que fala sobre planejamento fatorial do tipo Dollet, né? As matrizes Dollet. O Dollet é um engenheiro, faleceu novo, né? Morreu novo, mas ele deixou um legado aqui muito interessante sobre esse tipo de planejamento. Então aqui eu tenho duas variáveis, variável A e variável B. Tem aqui o clássico ponto central, né? Todos os planejamentos para refinamento tem que ter réplicas no ponto central, tá? Isso aí, pessoal, não tem como sair dessa, tá? As réplicas no ponto central. Só que a variável A, ela é testada em 5 níveis. Olha só, menos um, menos meio, o zero, mais meio e o mais um. E a variável B, a segunda variável, é testada em 3 níveis. Menos 0,866, o ponto central, e mais 0,866. Então, aqui eu tenho 5 níveis, aqui eu tenho 3 níveis, então eu posso, de acordo com o meu conhecimento prévio, né, meu conhecimento a priori, eu posso estipular qual variável que eu quero testar com mais níveis. E veja um outro detalhe, no Dollet você faz um pouquinho menos experimentos que no composto central, por exemplo. Veja que quando a gente testou o composto central com duas variáveis, o exercício 5, por exemplo, foram feitos 11 experimentos, se não estou enganado. Foi o 2 a 2, os pontos axiais e as três réplicas no ponto central. Deu 11 experimentos. Aqui, a mesma historinha, duas variáveis, três réplicas no ponto central, só que a gente faz 9 experimentos, tá? Então, no Dollar tem essa vantagem, você consegue fazer menos experimentos do que no composto central. Bem, então, se eu pegar esses dados aqui e colocar no gráfico, ó, eu tenho essa configuração aqui, ó, a variável A testada em 5 níveis e a variável B testada em 3 níveis. Vejam que aqui, ó, eu tenho uma espécie de um triângulo, né? O Dollet, ele se inspirou muito lá na questão do box banking, né? Então aqui eu tenho um triângulo, né? Ó, tem um triângulo, tem outro triângulo, e eu posso caminhar com esse triângulo em várias regiões para tentar achar um ótimo depois, né? Então a ideia do Dollet foi usar aquela inspiração lá do Simplex para poder montar as matrizes dele aqui. Então eu posso pegar esse triângulo, né? Ou melhor, posso pegar essa figura, que no caso é um hexágono, e formado por vários triângulos, né? Estão vendo aqui, e eu posso mover esse hexágono em direção à região de ótimo, né? Então, eu preciso fazer um primeiro para saber para onde eu tenho que caminhar e eu posso ir seguindo e, com isso, encontrar o ótimo. O ótimo pode estar aqui dentro também, né? Não preciso efetivamente mover esse hexágono para todos os lados. Quando eu tenho três variáveis, olha só, eu vou testar a variável um em 5 níveis, a variável 2 em 7 níveis,
né? Veja que coisa interessante. Eu posso testar aqui menos 866, menos 577, menos 289, ponto central e a região positiva, que é o reflexo aqui da região negativa, né? É um espelho, né? E a variável 3 em três níveis. Então, de acordo com o que você experimentou no início, no fracionário ou num composto central, você pode, então, designar como serão essas configurações variáveis no Dot. Bem, no planejamento Dot, nós vamos fazer uma quantidade de experimentos que é igual a k ao quadrado mais k mais o ponto central. O n é o número de experimentos, o k é o número de variáveis e o pc é o ponto central, né? Bem, e essa região aqui, olha, desse alfa, vai depender da quantidade de variáveis que você tem, tá? Então, por exemplo, se você tem duas variáveis, veja aqui que no caso da variável um, a gente vai testar esses dados são tabelados, né? Lá no Excel eu vou mostrar para vocês uma tabela do Dodge. Esse alfa é meio, né? Ó, daqui para cá eu tenho um delta de meio, daqui para cá eu tenho um delta de meio, daqui para cá eu tenho um delta de meio. Na variável b, esse delta, né, esse alfa, é 0,866. Então, por exemplo, na variável a, eu quero saber onde está, qual que é a região codificada do 12,5. Então, eu vou pegar 12,5 menos o ponto central, né? Então, eu preciso saber pelo menos os extremos. Preciso saber os extremos. Aí, sabendo os extremos, eu tenho ponto central. Dividir pelo delta, né? Esse delta aqui, então, eu vou pegar esse valor menos esse, dá 2,5, né? Então, que tal o delta vezes o delta codificado. Então, vejam que o 12,5 equivale a menos meio, tá? É assim que eu faço a codificação. Você pode fazer as outras, né? Eu não gosto muito de guardar essas formas. Eu gosto mais de fazer uma regrinha de três, eu coloco numa linha. A gente vai ver isso daqui a pouquinho lá no Excel, tá? Bem, o Box Banking. O Box Banking, ele é igualmente interessante. E ele possui uma particularidade que é a seguinte: os extremos não são testados. Então, a ideia do box banking é o seguinte: você trabalha sempre com três variáveis ou mais. Tá? Não existe um box banking para duas variáveis. O box banking é sempre para três ou mais variáveis. Então, você constrói, por exemplo, um 2 a 2 para a variável um e 2 e a variável 3 vai estar no zero. E você vai permutando esse 2 a 2, né? Você vai fazer um 2 a 2 para a variável um e 3, a variável 2 está no zero. A variável 2 e 3, a variável um está no zero. Aí você tem essa configuração aqui, olha. Então, todas as variáveis têm três níveis, são sempre testadas em três níveis. É o menos um, o zero e mais um, tá? E os extremos não são testados. Isso é importante porque tem certas condições, por exemplo, eu quero fazer uma síntese. Então, eu não posso testar pressão no nível alto, temperatura no nível alto e concentração no nível alto. Pode ocorrer uma explosão no sistema fechado que eu tenho. Então, o ponto mais alto não é testado por causa disso. Ou você está fazendo uma eletrodeposição, corrente, é, potencial, e o ponto máximo não pode ser testado porque vai começar a borbulhar hidrogênio, por exemplo. Então, você pode usar um box banking nessa situação. No box banking, o número de experimentos vai ser igual a 2 vezes K, o número de variáveis, vezes K menos um mais o ponto central. Tá? Essa é a quantidade de experimentos que vão ser feitos no box banking. Todos esses dados, essas informações estão aqui nessa tabelinha. Então, se eu tenho duas variáveis, eu posso calcular seis coeficientes. O B0, o B1, o B2, o B1 ao quadrado, o B2 ao quadrado e a interação 1, 2. Se eu tenho três variáveis, eu posso calcular 10 coeficientes. B0, B1, B2, B3. B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, interação 1, 2, interação 1, 3, interação 2, 3. Se eu uso um composto central, eu preciso calcular com duas variáveis, preciso fazer, né, pelo menos 9 experimentos, mais as réplicas no ponto central, né? Então, é o 2 a 2 que dá 4 experimentos. Depois, os axiais,
que dão mais 4 dá 8 aí o ponto central 9. Aí eu preciso replicar o ponto central. Geralmente a gente faz 3 réplicas, então vai para 10, 11, né? Então eu preciso fazer pelo menos 9 experimentos com o composto central, dólar pelo menos 9, pelo menos 7, né? Se eu for replicar o ponto central, eu vou chegar em 9. O box bank não dá para fazer. E aqui eu tenho eficiência. O que é essa eficiência? É o número de coeficientes dividido pelo número de experimentos. Veja que eu consigo calcular mais coeficientes do que comparado com o composto central. No dólar, eu consigo calcular mais coeficientes do que no composto central. Então, ele é mais eficiente, né? Vamos dizer assim. Vejam que, em termos de eficiência, o composto central ele se iguala, às vezes, aqui ao box banking, né? Em algumas situações, né? Iguala ao box banking. Tá? Mas geralmente o Dollar é o mais eficiente de todos, porque com menos experimentos eu consigo calcular mais coeficientes. Mas isso tem um custo que a gente vai discutir lá no exercício 6 daqui a pouquinho. Isso tem um preço, né? Você calcula menos coisa, mas você pode ter menos informação também, tá? Bem, e aqui, ó, com duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito variáveis, né? Quantos experimentos você precisa fazer? Quantos coeficientes você pode calcular e a eficiência de todos eles. Resumo: o Dollar é uma excelente alternativa quando uma variável é mais importante do que as demais, ou quando você quer conhecer um pouco mais uma determinada variável do que as outras. O Boxbank é importante quando condições extremas não podem ser testadas, né? Quando condições extremas não podem ser testadas, você pode recorrer aí ao Boxbank. Bem, eu vou parar por aqui esse vídeo. Da próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício usando o Dollet. A gente vai discutir um pouquinho também do Boxbank, como é que monta a matriz, tá? Curtam o canal, se inscrevam e divulguem. Eu espero que vocês estejam gostando. Um abraço para todo mundo.